E uma discussão recente nas redes sociais trouxe uma dúvida. Até onde vai o direito autoral de uma obra depois que ela é vendida? Saiba agora o que diz a lei. A polêmica começou quando o humorista Carlinhos Maia rabiscou um quadro em um hotel onde estava hospedado em Aracaju. Na imagem compartilhada nas redes sociais, ele desenha olhos, boca e nariz na tela sem rosto. Obrigado, viu? O hotel permitiu, gente, que eu fizesse. Por isso que eu fiz. O humorista foi criticado na internet por isso, e a pintora da obra disse que vai entrar na justiça contra ele. Para este ilustrador, as pessoas precisam respeitar a originalidade do criador da obra. Você tem vários casos e cada um tem que ser analisado na sua especificidade. Uma restauração, por exemplo, é uma intervenção num quadro, mas está justificada. Agora, no caso dele, uma questão que é uma brincadeira, ali não havia motivo nenhum para interferir na obra daquele modo. É um desrespeito, sem dúvida. Segundo a lei do direito autoral, o autor tem assegurado a integridade da obra e ela precisa ser preservada, não podendo ser modificada sem a devida autorização, mesmo que a pessoa tenha comprado a arte. A lei de direitos autorais aqui no Brasil, que é a 9610 de 98, ela é bem clara com relação a isso. Para fazer qualquer tipo de alteração ou reprodução daquela obra, precisa de autorização do artista e vamos supor que o artista morreu, já não está mais aqui, ele precisa de autorização da família, porque esse direito autoral ele é transferido para a família com a morte do artista. Ainda de acordo com a advogada, existem dois tipos de direito autoral, o patrimonial e o da personalidade. O artista, ele possui todos os direitos sobre essa obra, o direito patrimonial e o direito da personalidade. Quando ele vende essa obra, ele continua com o seu direito de personalidade, passando para o novo proprietário somente a propriedade daquela obra, daquela criação. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado José Walter Galvão. Tudo bom? Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, vimos na matéria uma brincadeira, entre aspas, de mau gosto, muito feia a atitude de modificação do quadro, o que provocou aí um problema de descaracterização da obra. Eu queria que o senhor explicasse os impactos jurídicos e se isso pode também ser ampliado para outras áreas, como a literatura, a música. Sim, com certeza. Na verdade, nós temos uma lei de tutela de direitos autorais, a Lei 9.610 de 98, que ela protege sob um aspecto os direitos patrimoniais do autor e sob um outro aspecto os direitos morais do autor. O que ocorre nesse caso é que quando você descaracteriza a obra, como você falou, você está ferindo, na verdade, um direito moral do autor, que é o direito que o autor tem de manter a obra íntegra, é um direito de integridade, derivado do direito de personalidade do autor. O que significa dizer que mesmo que o autor dessa obra tenha vendido essa obra, ou seja, passado para um terceiro esta obra, ele retém o direito de personalidade. A partir do momento que alguém descaracteriza essa obra, faz uma pichação, faz algum tipo de desenho, né, no caso, em cima da obra, está descaracterizando, o que vai gerar para o autor um direito a uma indenização, uma reparação por um dano que a gente chama de direito moral, ou dano ao direito moral do autor. E sim, isso se estende para outros tipos de obras, obras literárias, obras artísticas, obras científicas, que são todas tuteladas pela Lei 9.610 de 98. Então, a mesma descaracterização que acontece numa obra de artes plásticas pode acontecer com um livro, pode acontecer com uma obra cinematográfica, por exemplo. Agora, essa descaracterização em outros campos seria o quê? Usar um trecho de forma indevida, com uma brincadeira inadequada, ou simples Ctrl+V, Ctrl+C, a cópia? A cópia em si, ela vai ofender também um direito moral do autor, mas não exatamente esse direito à integridade do autor. Mas, por exemplo, quando você copia uma obra literária, Ctrl+C, Ctrl+V, como você diz, e diz que essa obra é sua, você está ferindo um outro direito do autor moral, um direito moral do autor, que é o direito de paternidade. O autor ele tem o direito de dizer que aquela obra literária é dele, né? Existe até um filme aí agora sobre a música dos Beatles, né?
que é uma pessoa aí que está utilizando as músicas dos Beatles, dizendo que aquela música é dele, e num determinado momento aparece o pessoal dizendo, não, essa música é minha, ou seja, está se ferindo ali o direito de paternidade da obra, né? Agora, professor, isso vale independentemente do registro da obra? Porque hoje, com o advento da internet, com a popularização, com a popularidade da internet, muitas obras ali se perdem no meio do caminho por falta de registro ou não? O registro é sempre bom, ele é uma garantia extra. Mas as obras, elas são tuteladas pela Lei de Direitos Autorais independentemente de registro, ou seja, a partir do momento que o autor exterioriza a sua obra, um escritor coloca a sua ideia, a sua criação no papel, um diretor de cinema coloca também a sua visão numa tela, a partir deste momento da exteriorização, a obra passa a ser tutelada pela Lei de Direitos Autorais independentemente de registro, ou seja, existir ou não o registro da obra não descaracteriza a tutela sobre aquela obra. Agora vamos falar de domínio público. É um ramo, eu acho que também desse grande guarda-chuva, que é a propriedade intelectual. Sim, perfeito. A partir de quanto tempo aquela obra, a música ou o livro, cai no chamado domínio público? Perfeito. Primeiro a gente tem que fazer uma rápida diferenciação aqui sobre terminológica, né? A propriedade intelectual, ela é gênero, né? É uma expressão que indica um gênero, que tem como ramificações, espécies, o direito autoral de um lado e o direito de propriedade industrial do outro lado. São leis diferentes, Lei 9.610 de um lado, Lei 9.276 de outro lado, são coisas diferentes, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de domínio público, a gente tem que entender que para a propriedade industrial existe um prazo específico e para a Lei de Direitos Autorais, outro prazo específico. Tratando especificamente da Lei de Direitos Autorais, aqui a gente está falando de tutela sobre obras literárias, artísticas e científicas, nós temos um prazo de proteção que é de 70 anos, contado de 1º de janeiro do ano subsequente ao do falecimento do autor, né? Muda quando a obra é anônima ou pseudônima. Existe também um prazo de proteção, mas é contado da publicação da obra, no subsequente da publicação. Então, nós temos sim um prazo que protege os sucessores do autor, que vão ter o direito de usar, gozar e fruir daquela obra, por esse prazo de 70 anos, depois que o autor falecer. Aí, caído em domínio público, qualquer pessoa pode fazer uso dessa obra independentemente de autorização. Seria releituras, né? E tudo com crédito. Exatamente, né? Tudo com os devidos créditos, com a devida referência. Claro que nós podemos fazer uso lícito de uma obra, desde que citada a fonte, né, para monografias, para teses. Ok, professor Galvão, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde. Muito obrigado, até logo.